Olá, seja muito bem-vindo ao Dívida Express. Eu estou aqui com o meu amigo Ronaldo Aze, doutor Ronaldo, tributarias. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela presença aqui no Dívida Express. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco. Nós estamos inaugurando aqui o Dívida Cash, nosso podcast, e o nosso primeiro convidado, o Ronaldo Aze, veio aqui nos honrar para falar um pouco sobre a Fiscale e soluções tributárias. Seja bem-vindo, Ronaldo. Disposto aí para contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho lá, a nossa atuação no tributário, o que a gente pode fazer das empresas. E o que é a Fiscale? Explica para a gente como funciona a Fiscale. Explico. A Fiscale, ela é uma empresa de consultoria empresarial. Nós atendemos a vários tipos de negócios e empresas buscando soluções para melhorar a performance tributária das empresas. Performance tributária das empresas. E quando começou a Fiscale, Ronaldo? A Fiscale pertence a um grupo chamado Grupo Exemplo, e que vem da advocacia do Dr. Wesley, que é o sócio fundador e ainda presidente da empresa. Dr. Wesley Souza? Dr. Wesley Souza. Ele está há 30 anos no negócio e há 11 anos com a Fiscale. Perfeito. E você entrou quando? Eu entrei em 2020. 2020, mas eu conheço o Wesley desde 2008. Mas você não morava aqui no Brasil, né? Não morava. Fiquei 5 anos fora, tive uma experiência fora, no exterior. Você estava morando aonde? Morei nos Estados Unidos, em São Francisco primeiro, e depois em Miami. Miami. Você gosta de viajar ou não? Gosto bastante. É? E viaja muito? Viajo muitas vezes por ano. Tanto você está falando nacional sobre planejamento tributário, performance tributária, e me veio aqui à cabeça o seguinte, você já viajou sem se planejar alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes, mas não é o ideal, as experiências não são as melhores. Eu te falo que há 2 anos atrás eu fiz uma viagem sem me planejar, fui aqui para Paraty, aqui próximo, e não tinha visto a previsão do tempo, não tinha me programado, e eu peguei uma mega tempestade ali já em Juiz de Fora e tive que ficar lá ilhado em Juiz de Fora por mais de 2 dias e quase mais 2 ou 3 dias para conseguir chegar em Paraty, porque várias barreiras caíram. Eu tive essa mesma história em Paraty, um Réveillon de muitos anos atrás. Foi uma época também de Réveillon, de muita chuva. E aí me veio à cabeça o seguinte, uma empresa, hoje em dia, uma empresa grande, que ela não tem um planejamento tributário, que ela não se dedica ou não tem uma empresa para auxiliá-la, ela é como se ela estivesse em uma viagem rumo a um destino sem estar se preparando para o futuro. Exatamente. É uma empresa que hoje não tem preparo, ela não consegue crescer de forma exponencial como deveria. Então esse planejamento facilita o crescimento dela em diversas áreas. Seja com a redução da carga tributária, para que melhore essa performance tributária, consequentemente ela tenha mais margens, possa vender com preço melhor e, consequentemente, vender mais. Sim. Ou até mesmo para ela reduzir essa carga tributária e oferecer mais aos seus funcionários e, com isso, reter mais talentos e ter uma equipe mais sedimentada. E por que não dizer que ela pode também ter mais para sobrar mais aos seus sócios, né? Ter uma maior margem de lucro. Isso faz parte da visão da Fiscale hoje em dia? Faz parte da visão da Fiscale. Mas é uma visão macro, uma visão mais objetiva? Tem mais perspectivas aí que a Fiscale tem em mente para um plano futuro? Como está a vida da Fiscale hoje, os seus propósitos aí para os próximos anos? A Fiscale é focada na justiça tributária, né? O que a gente quer promover é que as empresas paguem o justo, aquilo que lhes é devido, nem mais nem menos. Então o nosso foco é sempre estar atualizado com as decisões judiciais, com as normas que vêm sempre alterar o que a gente tinha até ontem, hoje pode ser diferente. Então, todo mês tem mudança. Então, a gente está sempre antenado a isso para levar as empresas sempre a ao melhor resultado. E uma compreensão do futuro, que é o que vem adiante, seja com reformas tributárias que estão batendo a porta aí, que vai trazer um novo cenário para todo mundo, faz com que a gente também nos adapte e promova as empresas a um novo olhar para que elas também consigam estar sempre otimizadas nos seus resultados tributários. Perfeito, eu compreendo, nós dois somos tributaristas, compreendemos essa situação. O universo do direito tributário do Brasil talvez seja o mais complexo do mundo inteiro. Como que a Fiscale consegue acompanhar essas atualizações do mercado, da legislação? Como que vocês fazem? Tem uma equipe especializada
à disposição? Quantos funcionários vocês têm dedicados à pesquisa, à atualização? A Fiscale hoje tem em torno de 30 funcionários internos, é uma mistura de advogados e contadores, os quais internamente a gente chama de auditores contábeis. Esses auditores, junto com a nossa equipe de advogados, tributaristas também, são dedicados ao estudo o tempo inteiro, identificar formas de, apropriando-se das decisões judiciais e das novas legislações, melhorar a capacidade tributária das empresas no que tange a melhor performance, para que elas contribuam dentro do necessário, do que é permitido. Para isso, a gente tem um software que nos ajuda em 100% das operações, que é um software de cruzamento de dados, muito semelhante com os próprios softwares da Receita Federal. Ali a gente importa alguns dados para dentro e faz o cruzamento, seja através do SPED, das declarações acessórias, de FD contribuições, FD fiscal. Então ali a gente faz esse cruzamento e identifica aonde que o cliente deixou de fazer dentro da norma mais atual, da mais vigente. Ronaldo, fala para mim sobre a recuperação de créditos tributários. Como é que funciona isso aí na prática? Você falou em software, você falou aí na sua equipe de mais de 30 funcionários, mas na prática, como que é a rotina, o dia a dia, para tratar aí da recuperação desses créditos? Vamos lá, a gente olha muito para empresas, né, sempre. Então, qualquer que seja o segmento empresarial, uma indústria, um comércio, varejo, atacadista, nós vamos pedir para eles determinados documentos, até às vezes uma procuração do ECAC. Dali de dentro a gente consegue extrair todas as declarações que ele fez e com base no que ele declarou para a Receita Federal, eu jogo dentro desse meu software que vai cruzar essas informações e identificar aonde que ele passou em branco, aonde que ele não observou certa regra tributária que faz com que ele tenha benefício. Esse software me dá isso com clareza, eu trabalho essa planilha depois e apresento para o cliente um diagnóstico, qual que é o resultado que ele tem sobre cada um dos tributos que eu consigo identificar. E o caminho que ele tem a percorrer para receber esse tributo de volta, para recuperar o crédito tributário dele. Tá, o caminho pode ser... Desculpa. Não, mas me explica uma coisa. É a empresa que identifica que está recolhendo a mais e procura por vocês, ou são vocês que antecipadamente já sabem que a empresa está recolhendo de forma errônea e buscam aquela empresa? Hoje, 95% das empresas do país recolhem de forma errada, dados da FIES. E essa busca parte muitas vezes por nós, através da nossa equipe, que faz esse trabalho de prospecção mesmo, contactar as empresas e levar para eles uma informação que eles não tinham, existe muito desconhecimento, mas também muitos empresários já cientes de que estão pagando demais e não conseguem se ver livres daquela carga tributária pesada, começam a suspeitar que algo pode não estar muito claro e querem buscar essa clareza através de um trabalho de revisão. A dor do seu cliente é a carga tributária? É a carga tributária. É simplesmente a carga tributária, ou é não saber administrar as suas obrigações tributárias em dia? Na prática é as duas coisas, né? O cliente, normalmente, ele não é um conhecedor das regras tributárias, o que é muito ruim. Pouquíssimos empresários entendem de tributário e conseguem agir, né, para melhorar a operação da sua empresa e, com isso, ter benefícios tributários. Recentemente foi engraçado, eu visitei um empresário e jovem, quase da minha idade, e ele com um império de 2,9 bilhões de faturamento por ano. Numa conversa rápida com ele, ele me deu uma aula de tributário. Ele conhece tanto da operação dele, mas tanto que ele já utilizava de diversas ferramentas para melhorar a carga tributária. E virou e falou assim: olha, Ronaldo, tudo que você veio trazer aqui, eu já tive mais de 6 consultorias aqui, trazendo trabalhos para mim, e tem mais 2 aqui em andamento. Você é o 9º. Puxa, tudo bem, deixa eu ver o que eu acho, eu quero sentar com você de novo. Então eu sentei com ele, dado um tempo, né, a gente fez a auditoria, que é essa revisão por sistema, e apresentamos o resultado para ele. Encontrei mais 5 milhões de reais de recuperação. E ele, assustadíssimo, virou e falou assim: eu não sei o que aconteceu, porque
eu tenho esse monte de gente trabalhando para mim, como que eles deixaram passar isso? Cara, a regra muda o tempo inteiro. O que ontem a gente tinha uma certeza tributária, hoje vem uma decisão e altera e gera oportunidade da gente rever os últimos 5 anos daquela contribuição. Então, mesmo que você tenha feito um trabalho há 1, 2 anos atrás, existem oportunidades agora de rever tudo outra vez e a gente observar se houve mudanças, inclusive retornando ao prazo decadencial de 5 anos. Mas aí você tocou no assunto também, um rapaz jovem, né, com quase 3 bilhões de patrimônio já, de crescimento da sua empresa, e demonstra aí o zelo que ele tem pela área fiscal, área tributária. Talvez isso até justifique o crescimento dele. Para ele ter chegado até lá, ele me explicou exatamente isso. O quanto ele dedicou-se a entender sobre tributação. E me contou o seguinte, sabe qual é as margens do negócio dele, de lucratividade? De 1,5% a 2%. É extremamente apertado. Qualquer erro é... Qualquer erro numa logística de um caminhão, ele perde da margem. Olha só para você ver como é que o tributário foi essencial para ele crescer. Eu costumo dizer, o tributário é a turbina de qualquer empresa. Ela faz com que você aumente vendas, melhore os seus resultados, alcance mais profissionais mais sêniores para trabalhar para você, tudo com as margens que você consegue pelo tributário. E vocês trabalham identificando a possibilidade de atribuir-se benefícios fiscais em certos momentos, mas também em identificar erros. E aí eu te pergunto, esses erros, eles são cometidos pelo contador da empresa? São cometidos por algum departamento interno da empresa? Onde que ocorrem esses erros? Vamos lá. O erro é o desconhecimento. Porque se soubesse, não faria assim, né? Na verdade, a contabilidade, ela tem uma função de escrituração contábil. Fazer a declaração das receitas, das despesas, do RH, né, do departamento pessoal, da emissão de guias. Então, essa é a visão de uma contabilidade. O que assessorias iguais à fiscal, igual a nossa, propõem, é uma análise mais específica de oportunidades tributárias dentro da legislação e dentro das decisões jurisprudenciais do STF e do STJ. Então, baseado nessas decisões, a gente consegue voltar e olhar para a empresa, através da nossa equipe de auditores e advogados, voltar para a empresa e identificar oportunidades de melhorar essas práticas dela ou essas formas de recolhimento que vêm sendo feitas para ganhar tributariamente. Me tira aqui uma curiosidade, mata essa curiosidade minha. Qual foi o maior valor que você já recuperaram de um cliente aí? De um único cliente? De um único cliente. 18 milhões de reais. 18 milhões 18 milhões de reais. Onde é que o cara estava ali que ele deixou passar cerca de 18 milhões de reais sem ter uma atenção? Isso deve acontecer em várias empresas. Se a gente pegar uma média aí, dá quase 4 milhões de reais por ano. Por ano, né? E tem muitas empresas que vocês identificam valores assim tão altos ou isso é exceção? A Fiscalia atua num segmento de mercado de empresas que faturam entre 8 a 80 milhões mais ou menos por ano. Certo. Neste segmento de mercado, a empresa está deixando de ser uma empresa familiar para se tornar uma corporação um pouco mais organizada. Certo. E numa linha de crescimento contínuo. Então ela vem aumentando o faturamento ano a ano. Isso faz com que ela comece a sentir dores do crescimento e a tributação começa a incomodar. Então ela passa a olhar para dentro de casa e ver o que ela consegue reduzir de forma consciente, segura e conservadora a carga tributária dela para ela continuar dentro do crescimento, melhorando vendas, tornando-se mais competitiva no mercado, tudo através da eficiência tributária. E nesse crescimento, aí você vê que às vezes a empresa, quando ela está nesse processo, podemos dizer, de amadurecer, ela ainda está cheia de vícios, contadores antigos que estavam com a família, que são amigos, etc., e acabam não amadurecendo também, porque a gente sabe que à medida que a empresa cresce em faturamento, crescem também as obrigações acessórias. Como é que você vê esse dilema aí do crescer, essa dor do crescimento dessas empresas aí que estão saindo de uma esfera, né, familiar para uma corporação? Exato. Normalmente elas têm contadores mais antigos, mais ortodoxos, menos automatizados, então ela passa por essa dor também de eventualmente ter que reavaliar a sua contabilidade.
Não é o que a gente propõe, tá? Nós não criamos nenhum tipo de atrito com a contabilidade, de forma nenhuma. Mas muitas vezes ela passa por essa necessidade de ter uma contabilidade mais robusta para lhe atender. Via de regra, quando a gente atende uma empresa, nessa faixa que eu mencionei, nós não vamos encontrar esse número tão grande de 18 milhões. Mas posso te dizer, dependendo do segmento empresarial, por exemplo, atacadistas, indústrias, supermercados, está ali na fase de 4, 5 milhões, é fato da gente encontrar esse valor para cliente, ou seja, 1 milhão por ano. Quanto tempo demora para você apurar? Sentei aqui hoje, sou empresário, sou um dono de um supermercado, sentei com o Ronaldo aqui hoje. Ronaldo, quero apurar aqui quanto eu já paguei a mais e quanto eu tenho direito de ser estornado aí. Quanto tempo você leva hoje em dia para fazer essa apuração? Recebido os documentos que eu peço no checklist, até 30 dias. Até 30 dias? Até 30 dias. Tem trabalhos que eu consigo entregar até antes, com 10 dias está na sua mão. É muito rápido, né? E outros trabalhos demoram um pouco mais. 30 dias corridos? 30 dias corridos. Hoje é dia 29 do mês, no próximo dia 29 eu te entrego tudo. E se eu bater o martelo contigo, quanto tempo demora para apurar e para a Receita devolver ali esses valores? Bom, vamos lá. O caminho de receber o seu crédito tributário varia. Você pode receber ele por compensação, por pedido de ressarcimento e até mesmo por um caminho judicial, que muitas vezes pode ser necessário. Se a gente for fazer por compensação, que é recomendado em muitas situações, é rápido. Na próxima data de vencimento de alguma guia sua, por exemplo, do INSS no dia 20 ou do PIS/COFINS no dia 25, a gente já começa a compensar nessas guias até você liquidar o seu crédito. Se é pelas vias do pedido de ressarcimento ou pedido de restituição, este processo demora um pouco mais dentro da Receita. A Receita pede até 360 dias, mas acontece dela fazer um pouco antes, com 6 meses, 8 meses. Se o valor for um valor pequeno, até em 3 meses acontece. Então, tem formas mais rápidas e mais demoradas nesse pedido. E pelas vias judiciais, aí você conhece do nosso judiciário, né? E essa parte a Fiscale não prioriza as vias judiciais, tá? Não que a gente não faça, claro que a gente faz. Estamos aí ansiosos pelo resultado do STF no julgamento da exclusão do ISS da base do cálculo, né, de PIS/COFINS, onde a gente tem dezenas, digo até centenas, de ações ali que a gente espera o recebimento. Mas essa é uma medida judicial que pode demorar anos, 3, 4, 5 anos. E qual que é o perfil de empresas? Você disse aí que vocês têm empresas que faturam entre 8 a 80 milhões ano, tá certo? Mas qual que é a atividade, o segmento aí dessas empresas hoje em dia? Indústrias. Muita indústria. Varejo, atacadistas. Sim, indústria de todas as espécies. Nós temos desde metalurgias, a indústria de ração, de farmacêuticas, então diversos tipos de indústria. E na área do café? Eu estou perguntando aqui porque o Ronaldo também é um grande nome aí na área do café, sim, né? Tem o Café Campos Altos. Nós temos o Café Campos Altos, que é uma marca da minha família, né? Tem não só a fazenda, mas também a torrefação. Eu vou fazer o jabá aqui, que o café dele é muito bom mesmo. A gente faz também o processo de exportação, né, e de importação em dezenas de países, mas com escritório próprio nos Estados Unidos, onde eu morei, e na Alemanha, que foi onde eu abri o nosso segundo escritório. Nesse segmento vocês têm clientes também? Tem sucesso na recuperação? Temos segmentos, sim, na área de exportadores e de indústria também, e do agronegócio, né? Esse segmento de agronegócio é muito vasto. E aí a gente tem muitas empresas do agro, indústrias de ração e de agrofertilizantes também. Então, ali tem oportunidades. Além das indústrias, as empresas do varejo, seja supermercadistas ou até mesmo atacadistas, e empresas que têm muitos funcionários, conservação e limpeza, segurança patrimonial, tal. O importante, a grande maioria dessas empresas estão no lucro real e no lucro presumido. Então, essas empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, perdem muitas oportunidades normalmente. É para isso que o nosso trabalho serve. Promover esse olhar dentro da forma com que ela faz as suas declarações e identificar se ali houve alguma omissão
que pode gerar para ela um grande benefício. Vocês atuam só no erro? Estou falando de uma forma bem objetiva. Sim. Ou vocês também trabalham para remediar, de uma forma de estruturar a empresa, de dar uma consultoria prévia, de tentar prevenir que aconteçam certos erros, ou apenas ali, pontualmente, ali naquela questão do levantamento do valor recolhido a maior? A nossa porta de entrada na empresa é a revisão contábil, fiscal. Então a gente entra para fazer a revisão fiscal, identifica todos esses tributos que eles estão recolhendo a maior e indica para ele qual o caminho melhor para trazer. Depois de feito isso, entra o nosso trabalho de consultoria e de governança. Na governança, nós oferecemos um trabalho constante de estar dentro da empresa com atualizações, fazendo com que eles tenham uma gestão melhor desse tributário e continuem sempre evoluindo no que tange a performance tributária, melhorando a sua carga tributária. E vocês atuam só em Minas Gerais ou tem outros estados? Como é que funciona? Hoje a Fiscalia atua em praticamente todos os estados da federação. Nós temos mais de 80 parceiros espalhados pelo país. Eu tive notícia que vocês estão franqueando, né? Como é que funciona isso? Mais a nossa franquia, que já estamos em 14 franquias, né? Inauguramos o nosso modelo de franquia em abril desse ano, e de lá para cá já estamos com 14 franquias. Nós estamos agora no final de agosto, né? Um crescimento rápido, mas que demonstra um pouco da seriedade do nosso compromisso com o conservadorismo, com a ética nas nossas apurações e com o zelo com o nosso cliente. Você me perguntou sobre Minas Gerais. Hoje a Fiscalia atua praticamente em todos os estados, muito no interior de Minas e muito no interior dos principais estados das federações. Então foi onde tem esse segmento empresarial que anda crescendo atualmente, que é essas empresas do agro, familiares, que andam crescendo. Então hoje o nosso crescimento é nessas regiões. E quando você senta com a diretoria de uma empresa, de uma área específica, por exemplo, você já tem uma noção, só de saber qual é a área do cliente, de um percentual que ele geralmente recolhe ali, que aquela área ali, geralmente meus clientes nessa área quase sempre recolhem a maior X%, já sei até mais ou menos quanto que ele tem recuperado. Você hoje já tem essa visão de cada área? É possível mensurar dessa forma? A gente tem um simulador, sabe, Rafael? Mas vira um chute, porque depende muito da consciência tributária dessa empresa. Então, normalmente, um empresário que tem um pouco mais de consciência, igual esse que eu te contei, ele já tem uma operação um pouco mais otimizada e gera pouco crédito. Você vê uma indústria de 2,9, você achar só 5, é muito pouco. Para ele, foi ótimo. Ele falou, cara, minha margem, isso é 0,5% da minha margem. Para mim, é importantíssimo. Agora, normalmente as empresas não têm muita consciência. Posso te falar, gira de 20% a 70% de economia. 20% a 70%? De 20% a 70%. Eu começo com 20%, por exemplo, de INSS, que normalmente as empresas contribuem com pelo menos 20% a mais no INSS. Muito alta, né? E vai até 70% do valor no PIS e COFINS, muitas vezes da contribuição deles. Quais são os principais tributos que você identifica com erros? PIS e COFINS seria... PIS e COFINS é o principal e o INSS é o segundo. ICMS tem muito... ICMS tem erro, o ST tem muito erro, DIFAL, dependendo da diferencial de alíquota também. E tem algum estado que é mais problemático? Todos. A nossa regra tributária é muito complexa. Essa guerra fiscal. Ela é muito complexa mesmo. Muda de estado, muda a regra. Às vezes a própria empresa divide as suas operações para tentar facilitar alguma coisa, mas acaba entrando num imbróglio muito grande por conta de diversas operações espalhadas pelo país, e aí com isso geram mais e mais tributos. Me fala aqui um pouco sobre esse perfil das empresas que te procuram. A gente aqui atua com empresas endividadas, é a regra, né? No seu perfil, as empresas, quando te procuram, elas estão endividadas e estão buscando um recurso extra para pagar incêndio,
Ou geralmente é o contrário, são empresas que já estão mais maduras, estão decolando e te procuram? Normalmente, eu digo 90% das empresas estão em crescimento. Elas não têm dívidas, estão tentando alavancar cada vez mais. Buscam com o nosso trabalho melhorar suas margens e com isso alavancar seu crescimento de forma mais rápida. Mas 10% delas têm dívidas e querem buscar esse recurso para amortizar com as dívidas tributárias que têm e até, por que não dizer, bancárias. Muitas vezes dívidas bancárias também. E vocês entram nessa gestão de orientação, nessa consultoria para o cliente ou não? Pouco. A empresa normalmente tem um próprio departamento jurídico, o próprio departamento contábil, então a gente não penetra muito nessas sugestões, em que pese a gente colabore para que ela melhore essas práticas dali em diante e evite cair nesses cenários outra vez de dívida. E quais são os seus projetos aí futuros com a Fiscale? O que você está vendo aí no horizonte? A Fiscale cresce, né, muito, principalmente nessa área das suas franquias próprias agora. Eu vejo que a gente está nessa alavancagem muito boa. Isso melhora melhora a vida do franqueado, porque é uma infinidade de suporte que a gente dá para ele continuar no seu crescimento e de estratégias para que ele melhore também a sua assessoria aos seus próprios clientes. Então a gente está nessa alavancagem com a franquia, mas principalmente já estamos observando o novo cenário tributário que vem com a reforma tributária. Então também nos especializando nele, estudando sobre a reforma tributária, melhorando o nosso conhecimento para a partir do início do ano agora a gente já começar a prestar a governança observando 2026 com a mudança do cenário tributário. Dentro dessa perspectiva de mudança do cenário tributário, qual que é a opinião do Ronaldo hoje? Você acha que essas mudanças vêm para o bem, vêm otimizar aí, né, o seu trabalho, o trabalho das empresas? Como é que você encara isso aí hoje? Está tudo tão obscuro ainda, né? Nós ainda não temos com muita certeza o que dizer. Eu acho que se a gente, contextualizando, né, nós temos atualmente 95 tributos no Brasil. Nós estamos eliminando 5 e criando 3. Então... Trocar 6 por medo. De certa forma, algumas guerras fiscais vão acabar. De outra forma, a gente ainda tem dificuldades de enxergar como que vão ser essas tomadas de crédito, se vai ter um aumento muito significante, por exemplo, para o nosso segmento de serviços, como que isso vai ser absorvido. Então, está nebuloso. Se por um lado eu vejo que simplificar algumas coisas vai melhorar, por outro lado eu estou vendo que vai ter um aumento de carga tributária para determinados segmentos que pode complicar. Eu estudei com o professor Sacha Calmon e com o professor Walter Lobato. O Sacha, em específico, era um grande defensor do IVA. E eu queria a sua opinião sobre esse IVA brasileirado que está sendo criado. E onde que nós vamos chegar com isso? Porque, na verdade, ele acaba fugindo de todo o padrão que a gente tem na Europa, por exemplo. Sim, eu acho que a proposta que foi dada já deixou o nosso país como uma das maiores cargas tributárias do mundo. E isso é muito perigoso dentro do cenário que a gente está hoje, onde o país é muito dependente do recolhimento tributário e as empresas já com uma alta carga tributária. Pode causar problemas econômicos. Você acha que pode afastar algumas empresas grandes, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não vejo essa criação como atrativo a empresas internacionais, que hoje fogem do Brasil por dificuldade da própria compreensão da regra tributária. Sim. Então eu creio que se a gente tentar simplificar mais, seria mais atrativo. Da forma que foi feito, ainda está nebuloso, como eu bem mencionei, e que acredito que não vai ter essa facilidade de aproximar empresas internacionais. E pode, diante do cenário econômico também, piorar o resultado das empresas atualmente. Com certeza. Ronaldo, fala aqui para mim o seguinte, eu tenho uma dificuldade às vezes com alguns clientes, que é nivelar o conhecimento. E nossa área, o direito tributário, é uma área extremamente complexa, com um vocabulário, com todo um juridiquês, diversos tipos de guias, de tributos. Você citou mais de 90 tributos hoje no Brasil. Você tem alguma metodologia para poder
nivelar a diretoria de uma empresa, um empresário, para poder compreender melhor a documentação e onde vocês querem chegar, como implementar o serviço de vocês? Tem sim, Rafael. Hoje eu ensino empresários a melhorar a sua compreensão dentro do tributário, para que eles conheçam um pouco mais sobre a administração financeira e tributária da sua empresa, observando o lado fiscal, o lado contábil, o próprio DP, e sabendo como operar melhor ali dentro para que ele tenha uma melhor performance tributária, economia tributária na prática. E com isso, ele tenha mais margens, consequentemente, consiga vender o seu produto por menor preço e aumentar vendas. E até, por que não dizer, com essas margens, melhorar e reter mais talentos na sua empresa. E me tira uma outra dúvida aqui. Supermercadistas. A gente sabe, né, no direito tributário, que quanto mais produtos, né, quanto maior a variedade de produtos, estoque, etc., dentro de uma empresa, maior também as margens de erro, porque cada produto tem uma alíquota diferente, né? Supermercadista é um desafio para vocês? Como é que vocês fazem, né? Como é que vocês trabalham com supermercadistas hoje em dia? Então, esses dias eu estava atendendo uma empresa que nos procurou, né, e estava com uma dificuldade muito grande de controlar a sua carga tributária. Então, eles trouxeram até a gente a demanda. Falou, olha, eu preciso ver se meus tributos estão de forma correta aqui. Na hora que a gente fez uma revisão fiscal sobre os tributos deles, identificamos diversas inconsistências. A entrada de produtos não era clara. Muitas vezes, pelas notas fiscais, não era clara a tributação que estava sendo aplicada. E com isso, ele recolhia PIS e COFINS muito a mais do que deveria. Então, nós identificamos tudo isso, identificamos questões quanto ao INSS também, sobre o ST nas operações, sobre a exclusão do próprio ICMS, que estava sendo recolhido ainda de forma indevida. Tudo isso, Rafael, gerou uma redução de 4,7 milhões de reais para aquela empresa. Então, um valor significante. Nós conseguimos fazer parte disso, em menos de 6 meses a empresa recuperou grande parte desse valor. E parte pela compensação e outra parte com pedido de ressarcimento, que saiu há pouco tempo atrás. E eu imagino também que deve ter muita perda de estoque, né? Produtos perecíveis. Como é que vocês conseguem identificar e controlar isso? Hoje, essa gestão do estoque fiscal da empresa é muito importante, né? A empresa que não consegue gerir isso de forma clara corre um sério risco de ser autuado e incorrer em graves multas e penalidades pela legislação tributária. Então, a gente faz toda uma gestão desse estoque fiscal dele, alinhando com o estoque físico, por óbvio, e com isso gerando o que a gente chama de perda, e dando crédito de PIS e COFINS também. E isso é significativo, é relevante para a maioria das empresas? Assim, é relevante, mas... Principalmente desse segmento. É relevante, sua pergunta é boa, mas é relevante. Mas hoje os principais trabalhos, no caso de supermercados, por exemplo, nem está nessa linha. Não. A gente tem outras atuações que a gente consegue identificar mais crédito. Muitas delas por conta de sistemas de entrada de produtos, de alimentação de nota fiscal, que acabam entrando de forma errada e com isso não gera o crédito necessário. Pelo contrário, gera uma tributação indevida. E na saída também. E quando vocês vão dar esse tipo de consultoria, vocês também acabam indicando, por exemplo, softwares mais atualizados para poder fazer essa gestão para a empresa? Ou seja, vocês dão uma assessoria nesse sentido também? Não, o software não. Aí é por conta da contabilidade interna do cliente mesmo. Mas sem nenhum tipo de orientação? A gente oferece, Rafael, uma governança, que é uma participação ao final desse trabalho, uma participação junto à empresa mensalmente, para que a gente consiga muni-los sempre de melhores informações, para que eles continuem as práticas da melhora da tributária do negócio. É uma forma de educar também e nivelar o cliente para que ele acompanhe isso. Mais ativo, né? Diferente de uma consultoria onde ele vai trazendo demandas, eu ofereço uma postura ativa. A gente marca uma hora e mensalmente senta lá com o propósito de identificar o que eles podem estar equivocados e aonde que podem ter mais ações sobre aquilo, né? Ô, Ronaldo, aqui na prática,
quando que a empresa te procura? Ela está lá, o contador falou, eu acho que eu estou recolhendo de forma errada, o diretor ou o presidente da empresa fala, eu estou pagando imposto demais, ou simplesmente eu preciso, cria uma conscientização, algo muda na legislação, ou vocês identificam que aquela empresa ou aquele segmento, como é que funciona isso na prática? É, o empresário, ele normalmente não tem consciência da forma de melhorar os seus resultados, tributariamente falando. Ele até acredita que a contabilidade entrega tudo para ele da melhor forma possível, e ele cobra isso da contabilidade. Só que, por falta de conhecimento, ele é praticamente um pagador de impostos, né? Ele recebe a guia e paga a guia sem gerir aquela despesa, né? Sem gerir aquele tributo de forma a melhorar as suas práticas. E só ele, um conhecedor da sua própria operação, sabe como gerenciar aquilo melhor. Então, normalmente, quando ele chega até a gente, ele está com dor do crescimento, porque está achando que está pagando mais do que deveria. E não consegue ter margens para mais nada. A empresa está crescendo e ele está só pagando mais e mais, sem ter uma gestão sobre isso. Então, ele percebe que é hora de dar um olhar para uma assessoria que vai conferir aquilo tudo que foi feito, se existem práticas mais eficientes para que ele consiga melhorar a sua performance tributária. Ronaldo, agradeço a sua presença, nós tivemos aqui esse bate-papo muito construtivo, muito interessante, muito importante para as empresas. É uma honra tê-lo aqui no nosso primeiro episódio aqui do Dívida Cash, do nosso canal Dívida Express. Inscreva-se no nosso canal, @Dívida Express no YouTube, ative as notificações, siga-nos também no Instagram, @RafaelFernandesBH. Quais são suas redes sociais, Ronaldo? Eu estou no @asi.ronaldo, é a minha rede pessoal, e a fiscale.soluções tributárias. Isso aí, gente. Siga lá a Fiscale Soluções Tributárias e até breve. A gente se vê. Muito obrigado, Obrigado, Ronaldo. até já.